Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre futebol. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar trazer uma ideia que eu tava tentando fazer há algum tempo, só que eu sempre batia preguiça e eu desistia da ideia, que se chama Coisas que aconteceram essa semana no futebol. Ou seja, eu vou pegar acontecimentos que aconteceram na semana e trazê-los aqui em uma espécie de vídeo, para que eu consiga trazer e comentar sobre diversos jogos sem que eu precise fazer um vídeo específico sobre cada um deles, tá ligado? É assim eu consigo trazer mais sobre o futebol europeu, sobre o futebol nacional, que eu trago muito pouco, por sinal. E assim eu vou tentando manter uma frequência maior nesse canal. Enfim, de qualquer modo, vamos para os meus comentários maravilhosos. Antes de tudo, vamos falar aqui do futebol europeu, mas eu não vou falar da Champions League que teve essa semana, né, a última rodada das oitavas de final, porque eu já fiz um vídeo específico sobre ela, então eu também não vejo muita necessidade de comentar sobre. Mas nesse fim de semana tivemos aí o futebol europeu majoritariamente pelas ligas nacionais, e tivemos aí na Espanha, como por exemplo, um Barcelona totalmente diferente do esperado. O Barcelona que meteu 3-0 no Atlético de Madrid. Eu acho importante levantar aqui algumas estatísticas, né? Porque o Barcelona, fora de casa, em La Liga, está invicto e ainda assim conseguiu uma vitória muito importante no Wanda Metropolitano contra o Atlético de Madrid, que tem os seus problemas, mas que ainda assim é melhor que o Barcelona. É importante citar também que depois que o Xavi anunciou a sua saída do clube ao final dessa atual temporada, o Barcelona está invicto no Campeonato Espanhol desde então. Ou seja, querendo ou não, pode não ser o futebol mais virtuoso, mais bonito, mas ainda assim está sendo um futebol muito objetivo, principalmente após o anúncio de Xavi. E o Barcelona foi para essa data FIFA, que vai acontecer agora durante esse período do final do mês de março, sendo vice-líder do Campeonato Espanhol de forma isolada, atrás apenas do Real Madrid com 8 pontos de diferença. Muito dificilmente vai chegar a ganhar o Campeonato Espanhol, mas querendo ou não, essa reviravolta, essa virada de chave que o técnico espanhol conseguiu no time catalão é muitíssimo importante, muito para o planejamento da próxima temporada. Vale lembrar também que eles passaram pelo Napoli e vai pegar o PSG nas quartas de final. É um PSG complicado, um PSG difícil, mas como eu já citei, tem o Mbappé como fator decisivo e ele sim pode acabar decidindo o jogo. Mas vale lembrar que a chave do Barcelona na Champions League é muito boa, muito favorável. Então ainda há esperanças do time chegar a uma semifinal ou até mesmo a uma final dessa Liga dos Campeões. Provavelmente não vai ganhar? Não vai, muito com certeza não vai ganhar. Todavia não custa sonhar um pouquinho só. Ainda no Campeonato Espanhol, vamos falar aqui do Real Madrid, que meteu 4-2 no time do Osasuna, com o Vinícius Júnior brilhando novamente. O brasileiro marcou 2 dos 4 gols do time merengue na partida e conseguiu assim isolar o Real cada vez mais na liderança da La Liga. Um fato que eu não mencionei no meu vídeo da Champions League é que o Vinícius Júnior novamente voltou a sofrer injúria racial na Espanha por parte de torcedores do Atlético de Madrid. Antes do jogo do Atlético de Madrid contra a Inter de Milão no Wanda Metropolitano, os torcedores do Atlético de Madrid cantaram músicas racistas em relação ao Vinícius Júnior. O próprio Vinícius ele usou as mídias sociais para denunciar mais uma vez esse caso extremamente doloroso, que é uma perseguição que ele já vem sofrendo há alguns meses. Chegou a querer responsabilizar a UEFA sobre isso, o que está mais do que certo. Recentemente também o próprio Real Madrid esteve envolvido em uma polêmica de injúria racial contra o seu próprio jogador, Vinícius Júnior, com aquela propaganda, né, o Vini Vici, e aí tinha a evolução do macaco para o homem, um post que o próprio Real Madrid postou em suas redes sociais oficiais, isso antes do jogo contra o Valência, no qual o Vinícius também marcou gol e tudo mais. Então assim, tá sendo algo cansativo pro próprio Vinícius Júnior, tá ligado? Porque o próprio já rodam as notícias, né, pensa em sair da Espanha, pensa em sair até mesmo do Real Madrid. Todos nós sabemos, isso é fato, não há do que muitos se esconder, que a Espanha tem a sua história racista, uma história colonizadora, que todo mundo deve conhecer muito bem. E isso não é especial dos torcedores do Atlético de Madrid ou torcedores do Valência. Isso é especial de toda a Espanha. Não é que a Espanha seja um país extremamente racista, onde todas as pessoas ali dentro são racistas, mas é um legado que vem se propagando até os dias atuais. É uma espécie de racismo estrutural que se vem corroborando assim na Espanha. E assim, para um jogador que é o craque do time, como o Vinícius Júnior é pro Real Madrid, chega a ser muito cansativo, porque nesse caso do Atlético de Madrid em específico, ele nem sequer estava no jogo, não tinha nem por que chamar o nome dele. Então assim, não nos surpreendemos caso o Vinícius queira sair do Real Madrid para ir jogar em outros clubes, porque o próprio já afirmou que o problema está na Espanha, que
em outros países ele não sofreu tanto como sofre aqui em jogos de Champions League, por exemplo. Não estou dizendo que não tenha no resto da Europa, tem e bastante, nós conhecemos a Europa. Todavia, ainda assim, a Espanha acaba sendo o problema porque ele virou alvo principal de toda essa perseguição. Uma perseguição que varia entre os torcedores do Atlético, Osasuna, torcedores do Barcelona e por aí vai. Mas também é importante destacar o jogador incrível que o Vinícius Júnior é, porque ele não é só essa luta antirracista, como alguns estão de definir apenas ele, né? Um cara chato, um cara chorão, um cara que se vitimiza. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que falam dessa forma. Mas é um jogador extraordinário, um jogador genial que merece expor cada vez mais do seu futebol pra gente. Bom, mas saindo um pouco da Espanha e indo pra Inglaterra, tivemos aí um jogaço. Mas saindo um pouco da Espanha e indo para a Inglaterra, tivemos aí um jogo muito bom entre Manchester United e Liverpool. Com certeza o maior clássico da Inglaterra em toda a sua história. O Liverpool estava ganhando de 2-1 contra os Red Devils até o final do segundo tempo. Até que, incrivelmente, o Antony conseguiu fazer o gol que levou o jogo até a prorrogação com 2-2. E na prorrogação, 112 minutos, o Liverpool conseguiu fazer com o Elliott o terceiro gol contra o Manchester United, ou seja, era quase que uma vitória decidida. Tinha ali poucos minutos para o United poder reagir. Mas foi nesse meio tempo de apenas 10 minutos que o Manchester United endiabrou total e fez 3 gols, incluindo aí 2 gols do Diallo em menos de 2 minutos, na prorrogação, tá ligado? No final do segundo tempo da prorrogação. Com esse resultado, o Manchester United avança para a semifinal da Copa da Inglaterra, onde enfrenta aí o Coventry City. Não sei se é assim que fala, mas tá aí na mão. E no outro jogo teremos aí City e Chelsea. Muito provavelmente o United passa para a final da Copa da Inglaterra e muito provavelmente eu acredito bastante que o City passe para a final da Copa da Inglaterra. O Chelsea, apesar de ter alguns bons resultados, como eu sempre gosto de falar, são resultados que provêm do individualismo de seus jogadores. Não é um time forte coletivamente, taticamente ou em algum desses outros sentidos. O Palmer, por exemplo, é a grande estrela do Chelsea essa temporada, um Chelsea que está disputando absolutamente nada, praticamente, sabe? Então fica muito difícil você dizer que eles vão ter pareia para enfrentar o Manchester City, que para mim é o melhor time do mundo atualmente. Então muito provavelmente teremos aí o clássico de Manchester na final da Copa da Inglaterra. O campeonato alemão agora está basicamente do jeito que foi deixado, né? Leverkusen na frente, com ampla vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique vem tendo uma crescente muito legal até nessa decorrer final, nessa reta final da temporada, mas que ainda assim não vai ser pareia para ganhar praticamente nenhum título. O único título que sobrou para eles foi justamente a Champions League. Falando do Leverkusen, é de extrema importância ressaltar essa fase incrível que o time de Xabi Alonso tem vivido. O time, além de estar disputando a Copa da Inglaterra, a Bundesliga, ele também está muito forte na Europa League, e como todos devem saber, ele está invicto nessa atual temporada. Inclusive no jogo da Europa League, o jogo das oitavas de final, onde o time enfrentou o Karabag, não sei se é assim que fala, mas novamente é o que eu consigo falar. No primeiro jogo eles saíram atrás por 2-0 na casa dos caras, e eles foram lá no finalzinho buscar o empate. No jogo de volta eles também sofreram 2 gols do time, e já na reta final também eles conseguiram virar para um 3-2, tá ligado? Ou seja, é um time que tá com uma aura de campeão tão grande que não é nem de se admirar caso eles conquistem uma tríplice coroa essa temporada. Conquistar aí a Europa, né, com o título da Europa League, o Campeonato Alemão e a Copa Alemã. Ou seja, é uma temporada espetacular, histórica que o Xabi Alonso vem fazendo. Na Itália não tem muito o que comentar, a Inter de Milão tá fazendo o seu dever de casa e abrindo ampla vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Milan, com 62 pontos, e a Inter lidera aí com 76 pontos, mais de 10 pontos de diferença, e muito provavelmente vão ser o campeão italiano novamente. Agora saindo lá do velho continente e indo pro grandiosíssimo Cariocão que temos aqui no Brasil. Nesse último sábado tivemos aí o jogo de volta entre Flamengo e Fluminense. Eles já vinham com um resultado grande de 2-0 fora de casa no primeiro jogo contra o Fluminense, e eles foram totalmente seguros para esse jogo de volta. É um método muito importante que o Tite usa para jogar, então vai ser muito comum em jogos de mata-mata vermos esse Flamengo que consegue neutralizar o seu adversário como fez contra o Fluminense, de maneira que a sua área não é agredida com finalizações ou chances perigosas de gols, e ainda assim conseguirá atacar de forma efetiva, mas que também não se exponha muito para sofrer esses riscos, tá ligado? Vale ressaltar que o Flamengo só sofreu um gol nesse ano de 2024, claro que só disputou aí o Carioca e a pré-temporada dos Estados Unidos, mas ainda assim são números espetaculares, cara. Um dos maiores déficits do Flamengo antes do Tite chegar era justamente essa defesa que era muito vazada, e o Flamengo tava
tava com muitos problemas de manter um goleiro titular, um zagueiro titular, um volante titular. E o Tite chegou e arrumou essa casa que sofria de muitos déficits. E o Flamengo chega à final para disputar contra o Nova Iguaçu, que ganhou do Vasco da Gama. Graças a Deus, como Deus é bom, não é mesmo? O primeiro jogo foi 1-1 e no jogo de volta o Nova Iguaçu fez um golaço e conseguiu a classificação para a grande final contra o Flamengo. O time do Vasco, ele tá naquela parede sempre, não tá disputando nada, ele tá disputando apenas uma Copa do Brasil agora. Ele tá no Brasileirão, mas o Brasileirão ele não tem chance. O time é muito ruim, o Payet, que apesar de eu achar também um craque, um bom jogador, não vai conseguir fazer diferença. É um time prejudicado, é um time fraco, é um time manso, é um time que não agride, que não tem esperança nenhuma e nem traz esperança pro seu torcedor. Então, agora que perderam o Campeonato Carioca, não tem muito o que fazer, sabe? É só aceitar e chorar. No Campeonato Paulista, tivemos aí o Novo Horizontino passando pelo São Paulo na disputa de pênalti. Foi uma queda incrível, inclusive. O Campeonato Paulista que tem o seu destaque por ser o mais forte dos estaduais, eu praticamente considero, né? Porque eles conseguem manter um número agradável de times disputando o título, né? Nessa semifinal está aí Palmeiras contra o Novo Horizontino, que passou pelo São Paulo, Santos e Bragantino do outro lado. O Santos que inclusive tá... Como é que eu posso dizer? Eu acho que ele tá melhor do que tava antes, por incrível que pareça. O time que agora tá indo pra Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história, ainda assim tá conseguindo arrancar alguns sorrisos dos seus torcedores, inclusive esse sorriso aí do Mano Brown que tá passando aí na tela. Todavia, muito provavelmente o Palmeiras vai ganhar esse Campeonato Paulista. Eu tava na esperança do São Paulo passar e conseguir bater o Palmeiras na semifinal. Só que assim, o Palmeiras tem muito mais poder de fogo e ofensivo e defensivo que o Santos e Bragantino, obviamente. Então assim, vai sobrar pra ele no fim das contas. Eu acho que o único que poderia bater de frente era o São Paulo ou talvez o Corinthians pela rivalidade e por ser sempre um jogo disputado, mas ficou por isso mesmo. Parabéns aí ao Palmeiras pelo título do Campeonato Paulista. O Campeonato Mineiro agora tá do mesmo jeito que todos imaginam, uma final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, como todos já devem ter imaginado. O América Mineiro, que disputou a semifinal contra o Atlético, conseguiu vencer o jogo de volta por 2-1, mesmo com um expulso. Todavia, no jogo de ida, o Atlético conseguiu fazer 2-0, ou seja, no placar agregado ficou 3-2 pro time alvinegro. Então o Atlético e Cruzeiro na final, muito provavelmente o Atlético Mineiro vai ser campeão, mas vai ser um joguinho legal de assistir, apesar de ser bem comum, diga-se de passagem. Enfim, apesar do vídeo foi esse, ele foi meio corrido, porque eu não fiz roteiro pra ele, eu não fiz nada pra ele, eu só fui separando aqui os tópicos e falando sobre. Mas eu vou tentar trazer mais regularidade pra esse canal, vou tentar manter esse quadro, né, coisas que aconteceram essa semana no futebol. Porque, como eu falei, é uma forma de eu conseguir falar de forma mais geral e de outros times do futebol brasileiro. Aí quando eu quiser fazer um vídeo especial onde eu cito apenas um assunto específico, um vídeo mais bem elaborado, eu venho trazer aqui. Mas é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser como conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e valeu!